Olá, estou muito feliz de estar aqui. Eu sou o Wagner Queiroz, conosco hoje, presbítero Wagner Queiroz. Seja bem-vindo, meu irmão. Estou muito feliz em tê-lo aqui nessa tarde para dar o seu testemunho e falar ao nosso povo, falar ao público acerca das mudanças que o Senhor Jesus Cristo fez na sua vida. A paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor, meu irmão. Eu estou muito feliz hoje de poder estar aqui na presença de Deus. Foram 22 anos na presença de Satanás, sendo usado por ele. E agora eu estou com 12 anos na presença de Deus. E devido às grandes oportunidades que eu tenho tido nessa época, nesse período que eu estou na presença de Jesus, eu resolvi fazer dessa forma. Cada um desenvolve o seu papel na sociedade, nessa vida. E hoje eu vou falar da minha vida. A minha vida foi boa. Como criança, eu fui educado pelos meus pais da maneira que eles achavam que deveria ser. Fui educado dentro de uma religião que não valeu nada para mim, porque se a religião que eu tivesse sido educada fosse boa, eu não teria trilhado o caminho tão mal que eu trilhei. Se religião salvasse alguém, Jesus não precisava morrer pela humanidade. E outra coisa, que talvez você que me ouve não saiba, a religião é um dos maiores instrumentos que Satanás usa para corromper a humanidade, para destruir a humanidade. A religião nada é mais do que um sistema de regras que os homens fizeram, inspirado pelo próprio diabo, que é Satanás. Mesmo que talvez você não creia em Satanás, o problema é seu. A Bíblia diz que Satanás existiu e que existe. A Bíblia fala em Ezequiel que Satanás, antes de ser chamado de Satanás, era conhecido como Lucifer, era um anjo de luz, era um querubim. E ele se rebelou contra Deus, almejou o lugar de Deus, e Deus o baniu, o expulsou dos céus, arremessando Satanás em direção à terra. E Satanás quer dizer adversário, adversário de Deus. O próprio Jesus Cristo também, dando o seu testemunho, disse: eu via Satanás cair rápido como um raio de luz. E ainda disse: eu vi por 3 dias e 3 noites anjos sendo lançados em direção à terra, caídos do céu. Você acha que Deus está no comando desse mundo? Não! A Bíblia diz que Satanás é o Deus do século. E ele tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que a luz da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, não venha a resplandecer sobre a vossa vida. E por isso, quem sabe você vive desse jeito, enganando e sendo enganado. Mas eis que o dia do Senhor está próximo. Religião, que é uma palavra derivada do latim religare, que traduzindo para o português quer dizer ligar alguma coisa que estava ligada e alguém desligou. Ou seja, o homem estava ligado com Deus através de Adão, e Adão desligou o homem, desligou a humanidade por causa do pecado. Por isso Jesus assumiu a forma de um homem e viveu entre a humanidade e nos religou a Deus, dando o seu testemunho de vida para nós seguirmos, e morreu na cruz por nós. Isso é o sentido verdadeiro da palavra religião, religação com Deus. E essa religação foi obtida através de Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for através de mim, não há outro caminho. Quando Jesus disse ninguém vem, é porque o Pai estava nele. E fique sabendo que ninguém vai a Deus se não for através de Jesus Cristo. Jesus é o caminho. E o que você está fazendo aí, procurando Maria, Pedro, pedaço de pau, amuleto e outras coisas mais? Assim também eu
Eu também fui criado assim, no catolicismo, queria ser padre, ia no catecismo todos os domingos de manhã, e chegando aos meus 13 anos eu já fumava, aos 14 já bebia, dali, impulsionado pelas más companhias, eu tive o primeiro contato com o meu primeiro baseado, comi o meu primeiro cigarro de maconha. Depois de fumar o meu primeiro cigarro de maconha, a minha mãe tomava remédio para dormir e eu pegava um comprimido, cortava dela e tomava aquele comprimido e achava legal. Ficava com cara de besta, com cara de panaca, com cara de palhaço, com aquela sensação de moleza, aquele bem-estar que eu achava que era um bem-estar. E aí eu me viciei em comprimidos, passando a usar comprimidos até os 42 anos. Faça as contas. De 14 anos até 42 anos, usando drogas. E dali, mesmo que eu tivesse tido uma boa infância, e vou dizer porque minha infância foi boa, foi uma das melhores. Meu pai era militar e ele era marinheiro, era cabo da marinha. Ele viajava pelo mundo afora e trazia brinquedos para mim, muitos brinquedos. E eu usufruí do privilégio de ter os melhores brinquedos do mundo da minha época. Então minha infância foi uma boa infância, entre aspas. Mas quanto à educação religiosa, a verdadeira educação, eu não tive. A Bíblia diz, ensina teu filho no caminho que deve seguir, para quando ele crescer, não se perder. E a minha mãe nunca me ensinou no caminho de Deus, me ensinou no caminho de religião. Depois passou para o espiritismo e piorou tudo. Mas eu não atribuo a culpa aos meus pais. Afinal de contas, eles também não tiveram esse conhecimento. Eles vieram trazendo aquela herança maldita da idolatria, da reencarnação. E era o que eles tinham para passar para nós, não é verdade? E ele passou. Nossos pais passaram para nós aquela doutrina dele que não valia nada. E eu cresci e me perdi. E essa é a primeira etapa da minha vida. Aos 15 anos, eu já estava perdido na vida. Infelizmente, a pergunta que os nossos espectadores, ou seja, telespectadores, gostariam de fazer, que seria, quais os motivos que o levaram a entrar no crime? Pelo que eu sei, você teve uma boa infância, teve uma vida tranquila, tendo praticamente de tudo na mão. Qual o motivo que você entrou no crime? É isso que eu quero saber, quero ouvir pela sua própria boca, e é isso que o povo quer saber. Se você teve um bom pai, uma boa mãe, e também teve uma certa mordomia, por que você entrou no crime? O que aconteceu? Qual o verdadeiro motivo pelo qual você entrou no crime? Pode me responder? Sabe me responder? Você quer mesmo saber quanto tempo eu passei no crime? Por que eu entrei no crime? Se você quer saber, você vai saber. Primeiro, como eu já falei anteriormente, eu fui educado sem Deus. Começa daí. Hoje eu sei, eu não sabia, mas hoje eu sei. Tudo que eu sei, tudo que você sabe,
tudo que nós sabemos, aprendemos de uma forma, ou com alguém, ou através dos livros, ou na prática. A Bíblia diz, hoje eu sei, através da leitura nela, que no primeiro mandamento Deus disse para Moisés: eu sou o teu Deus zeloso que te tirei da escravidão do Egito. E mais adiante ele disse: eu sou Deus zeloso que visito a maldade dos pais nos filhos e faço misericórdia até a terceira e quarta geração daqueles que me obedecem, daqueles que me amam, daqueles que me servem. Então a resposta está aí. Eu já recebi essa herança da minha família. E eu sentia que dentro de mim eu era mau. Eu não tinha assim o sentimento de amor nem piedade. Era bem vingativo, violento. Não havia dentro de mim um momento de reflexão. Todas as vezes que eu pensava em mudar a situação, eu não mudava. Ah, para quê? Deixa o pau quebrar. Esse sempre foi o meu lema. E até os 30, 40 anos, o lema continuou sendo o mesmo, só que já com outro dizer. Eu não sei de onde me veio isso, e eu sempre usei isso como meu slogan. Comigo ninguém pode, nem trombada de trem, nem catinga de bode. E eu ia à luta. Muitas vezes quebrei a cara. Mas respondendo a pergunta mais direta agora, a falta de Deus. Foi isso que me fez entrar no crime. Porque eu poderia perguntar para você também hoje que me ouve aí: por que eu não volto para o crime? Por que eu não entro no crime agora? Por que eu não bebo agora? Por que eu não fumo mais? Por que eu não ando mentindo? Por que eu não me prostituo? Me responde? É porque eu tenho religião? Não. É porque eu tenho Jesus no meu coração. Eu tenho o Espírito Santo em mim. Eu recebo força, poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso eu estou aqui. Não é porque eu tenho medo de polícia, nem dos homens, nem de você. Porque hoje eu sou muito mais corajoso do que o que eu era. Porque antigamente eu era corajoso e covarde ao mesmo tempo. E mal comigo mesmo. Se eu não me amava, vivia com a cara enfiada nas drogas, no cigarro, nas bebidas alcoólicas, como é que eu poderia amar alguém se eu não amava nem a mim? Pense nisso. E o motivo pelo qual eu entrei no crime foi a falta de Deus. A vontade de ser adorado pelas mulheres, admirado pelos homens, tudo isso, ambição, inveja, e uma série de coisas que não existe mais hoje, porque hoje eu estou controlado por Deus. A ausência de Deus leva o homem aos caminhos ruins da vida. Glórias a Jesus, porque hoje eu estou aqui. Glórias a Deus. Quanto tempo o irmão ficou nessa vida? Fale-me do tempo que você ficou nessa vida. Fale-me do que você fez. A Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Por mais que o irmão ali tenha aprontado, o presbítero Wagner Queiroz tenha aprontado, a graça de Deus abundou na vida dele. E não fique pensando que porque ele fez um monte de coisas com as pessoas, que ele não tem o direito de se arrepender. Feliz foi ele que se arrependeu. E você que ainda está aí, bebendo e fumando e achando que não está fazendo mal para ninguém, está começando a fazer mal, é para você mesmo. E Jesus vai lhe cobrar por isso, pode ter certeza. Conserta hoje o seu caminho com Deus. Eu tenho a minha ideia que eu fiquei 22 anos nessa vida. Por aí, ou mais. Menos não, ou mais. Mas isso aí já não importa. Vamos ficar nesse número, 22. Você começa fumando, achando que não tem nada demais. Os colegas
que não são amigos, os colegas dizem que porque nós não fumamos somos otários, somos trouxa. E provamos que somos mesmo. Na maioria das vezes nós provamos que somos trouxa mesmo, porque fumamos. Passamos a ser fumante, e o primeiro cigarrinho, ele é ruim, gosto amargo, provoca tosse, porque o organismo não quer aceitar o veneno. E nós, como somos sacana conosco mesmo, nós forçamos o nosso organismo a se acostumar com o veneno e fumamos. E fumamos, e fumamos, e fumamos, e fumamos. E fomos fumando até chegar à situação de muitos que estão nos hospitais com câncer, faltando órgãos internos por causa da nicotina, por causa do alcatrão, por causa de uma variedade de veneno que está no cigarro. Depois do cigarro, geralmente vem o álcool. Vem a cerveja que está em todos os ambientes, em todas as rodas, em todas as mesas. Não importa se é a Antártica, a Brahma, a Skol, a Boêmia. Não importa o nome. Talvez seja cristalizada alguma cristal, talvez não tenha nada de cristalização, não importa. O que importa é que o Senhor Deus disse: não vos embriagueis. E o homem vai se embriagando, da cerveja vem a cachaça, porque o dinheiro não dá para tomar uma cerveja, aí vem a cachaçinha, vem a vodka, vem o Campari, vem o rum, vem o gin, vem o conhaque. Não importa mais qual seja a classificação, o teor alcoólico, o que importa é que nós temos que ficar doidão, o que importa é que nós temos que beber e vamos beber, beber, beber até cair. Já foram compostos, ou melhor, já foram compostas músicas, hinos. Eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo, eu bebo sim. E por último, vou beber até cair, que eu nem sei, nem me interessa, eu sei que tudo isso serve para empurrar o homem para o abismo. Pergunto eu, foi Deus que criou o homem fazer um tipo de música dessa? Se ele disse, não vos embriagueis com vinho que simboliza todas as bebidas, porque ela produz contenda, o homem bêbado é um palerma. Tem aqueles beberrões que choram, aqueles beberrões que brigam, aqueles beberrões que fazem isto e que fazem aquilo, não importa. Deus não deixou o direito do homem se embriagar. A pergunta seria, por que o homem bebe cerveja, não toma um guaraná, não toma um suco de caju, de abacaxi? Que tal agora um copo de suco de abacaxi com leite, bem espumoso? Mas o homem prefere uma pinga. Bota mais uma aí, meu irmão. A saideira, que nunca é a saideira. E aí vai. Depois, no meu caso, veio a maconha, aquele cigarrinho que se fuma e se fica ligado, sereno, vendo a vida passar na tranquilidade. Qual é, meu irmão? E aí, paz e amor? E fica naquela marisia. Aí vem a famosa cocaína, a farinha, que a gente aspira, que fica elétrico, às vezes fica meio paradão, mas fica cheio de energia, com uma sensação de poder, de grandeza, de força, de beleza. E é tudo fantasia. E aí vem o crack, que veio agora, apareceu agora, ele está destruindo a rainha das drogas hoje, na minha opinião, é o crack. Só que eu me escondi atrás das drogas, mas o crack ele não deixa ninguém se esconder atrás dele. O homem emagrece, o homem fica sujo, fedorento, não tem como se esconder. Aí vem a química que está sempre embutida, porque a química está sempre trabalhando. Aí vieram, na minha situação, desde o passado, os comprimidos, os xaropes, os calmantes, ingeridos com álcool para fazer o efeito contrário. Por isso muitas pessoas que tomam calmante estão doidas por aí, porque o álcool com calmante, com sedativo, faz o efeito invertido.
e as pessoas ficam elétricas e loucas, tendo alucinações auditivas e visuais. Aí está o potencial primordial da droga. Quando ela produz alucinações auditivas e visuais, o homem chegou no ponto final. Porque quando o homem passa a ver e ouvir o que não existe, é porque o cérebro dele está já danificado, está muito cheio de drogas. Eu não estou nem entrei no mundo espiritual, nem vou entrar agora, estou falando das drogas, do poder da química. E aí veio depois, para mim, a droga injetável. Quando eu peguei a primeira seringa e injetei a droga no meu braço, ainda bem que só foi no braço, porque eu cheguei a presenciar cena de pessoas injetando droga nos pés, nas veias dos pés, e outros já, como as veias dos pés já estavam obstruídas, e das pernas também, e dos braços também, já estava no pescoço, e eu não sei até onde o homem vai. Mas claro, vai até a morte, até o suicídio, porque se há um ingresso, uma ficha para o homem não entrar no céu, ou seja, o ingresso que garante a entrada do homem no inferno, chama-se suicídio. A Bíblia diz: os suicidas não herdarão o reino de Deus, os suicidas não herdarão o reino dos céus. E você que bebe, está fumando seu cigarrinho aí, tranquilo, talvez até ouvindo eu falar, saiba que você está se destruindo, se suicidando lentamente. E se você morrer por causa desse cigarro ou dessa cerveja, você está perdido. Eu me lembro que quando eu morava no centro de Vitória, eu sempre via um baixinho, ele era camelô, não era nada, não importa, mas estava sempre habilitado. E eu sempre falava com ele e dizia: baixinho, tem que sair dessa vida, e dava meu testemunho. Eu também já vivi assim, Jesus me salvou, Jesus me curou, Jesus me libertou, Jesus te ama e tal. E ele me ouvia calmamente, dizia: tá bom, irmão. E um dia eu ouvi uma conversa no bar, não sabia, fiquei até meio desconcertado mediante o acontecimento. Ele entrou num bar, tomou uma cachaçinha, aquela que ele tinha hábito de tomar, quem sabe era a mesma marca, creio eu que era das mais vagabundas. Tomou a cachaça, saiu, creio que acendeu um cigarro que ele fumava, sentou na calçada e não levantou mais, morreu sentadinho ali, sem fazer mal a ninguém. Não precisava fazer mal mais para ninguém, já tinha feito o pior mal para ele. Morreu ali, sem salvação, com hálito de álcool e um cigarrinho na mão. Pergunto eu para você: valeu a pena? Valeu a pena? Mais tarde estava ali o homem estendido no chão sem salvação, com um cigarro na mão e um bafo de onça. E daí? Valeu essa vida? Valeu para quê? Viveu, sofreu, morreu e se perdeu, porque ele se suicidou. Ele morreu de tanto beber álcool, que ainda morreu embriagado, não teve tempo de dizer: Jesus me perdoa, que eu me arrependi. Continuando, então, quando eu cheguei até a droga injetável e a cocaína, eu pensei que dali parava, acabou a festa. Não, me apresentaram LSD. Me apresentaram aquela bolinha marrom, parecia um pedaço de cortiça. Eu me lembro até hoje, meu irmão, um pedacinho de cortiça que eu olhei. E disseram para mim: toma de presente, é uma presa, ou seja, é um presente, é uma presa para você que é meu camarada. Aí me deram aquele ponto, chamado um ponto de LSD, e ainda era um pingo de ouro, o melhor que existia. Alguns dizem que o diabo manda coisa boa, não sei se é coisa boa, sei que era um pingo de ouro. E me disseram, me deram um aviso: não engula, coloque debaixo da língua e deixe dissolver
com a saliva. E eu assim fiz. E passei 2 dias vendo coisas, tendo alucinação, ouvindo coisas, tudo criava vida para mim. Eu olhava assim para o chão se movia. Um raio de luz que batia, um reflexo que tomava vida, e eu me assustava mais do que tudo. Fiquei assustado durante 2 dias. E depois de um tempo que passaram no seu tempo, de vez em quando ainda dava aquele lance, aquela onda voltava por algumas vezes, que é o conhecido flashback, ou seja, volta o flash rapidamente da droga até limpar e sair totalmente do sangue. E assim eu fui. E encerrei minha carreira com LSD. Não fui muito amante do crack, e o meu ponto final foi no LSD. LSD e cocaína eram as minhas prediletas. E hoje eu estou aqui na presença do Senhor Deus. Aleluia! Qual a pior situação que você passou? O povo quer saber. E qual o ponto culminante que você chegou? Aonde foi o ponto máximo que você chegou da sua vida? Bem, vejamos. O ponto que eu considero pior da minha vida, vou por etapa. Primeiro, que fizeram de pior, o maior sofrimento que eu tive, aonde eu achei que estava no fundo do poço mesmo, e o que eu fiz de pior. Primeiro, quando eu estava envolvido com todas essas coisas, eu já tinha nas costas, eu falei apenas droga, mas eu já tinha arrombamentos na minha vida, estelionato, receptação, tráfico de drogas, corrupção de menores, cafetinagem, os vícios das drogas. E eu cheguei por aí, graças a Deus. Tinha um lance de homossexualismo também, mas de vez em quando. E não tive homicídio, nunca matei ninguém, graças a Deus. Deus não permitiu que eu tirasse a vida de ninguém. E nem fui homossexual passivo. Daí para trás, graças a Deus eu não fiz mais do que isso. Eu acho que já é o suficiente, né, meu irmão? Já fiz até demais, né? Tudo bem. Aonde eu me vi no maior aperto foi o dia que eu estava dentro de uma cela, cheio de água no chão, amarrado com fios nos pulsos, nas mãos, levando choque elétrico que vinha da tomada para uma máquina para duplicar e triplicava com a água. E sendo espancado a paulada, cacetete de madeira enrolado num jornal para não produzir marcas no corpo. E soco e pontapé e aquela festa toda. Isso passou um tempo, eu perdi a noção do tempo. Foram meses, todas as manhãs, 6 horas da manhã, batiam na minha cela e diziam: está na hora de tomar o café carioca. E eu ia para a sala do pega para capar. E era torturado. Torturado, eu acabei me acostumando com aquele café. Eu lembro até hoje, meu irmão, e doía aquelas pauladas, e aquele choque. Até que um dia, eu me fiz de morto e caí todo torto com a língua para fora e desistiram. Pararam de me espancar. Pelo menos de dar choque para não me matarem, porque Deus estava na minha vida. Isso foi o pior momento da minha vida. Dormi muito na rua, nas calçadas, conheci muitos estados.
aprontei para todos os lugares, nunca fui preso, primeiro porque Deus me guardou, e segundo porque eu não parava. Estive no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Velho, Belém do Pará, Cuiabá, Manaus. O que eu fiz de pior, eu considero que é o pior que o homem pode fazer, um pacto com o diabo. Isso é o pior que o homem pode fazer, não é, meu irmão? E eu tentei várias vezes fazer um pacto com Satanás. Andava dia e noite com o livro de São Cipriano, o verdadeiro livro da capa negra de São Cipriano. Não era o falso, eu conheço o verdadeiro, andava com ele, mas não fiz o pacto. Deus não permitiu, né, meu irmão? Deus não permitiu. Esse é o ponto pior que o homem pode chegar. Porque quando o homem faz um pacto com Satanás, ele está renunciando à sua salvação. E creio eu que a maioria das pessoas que fizeram pacto com Satanás não conseguiram voltar. A maioria, não estou dizendo todos, creio eu. Você concorda com isso, irmão? Mas, de qualquer forma, sou feliz por não ter feito esse pacto. Esse é o ponto máximo, na minha opinião, que o homem pode chegar. Não é matar, não é estuprar, não é traficar, é fazer um pacto com Satanás. Porque ele autoriza os demônios a entrarem nele e aí fica sem limite, sem freio, a não ser a misericórdia de Deus. Se você tivesse que fazer tudo de novo, se você passasse por essa vida da forma que você passou, você faria novamente? Essa é difícil, hein? Eu vou ser direto e objetivo. Deus conhece o meu coração. E eu seria um hipócrita se respondesse de outra forma. Faria tudo de novo. Faria, sim. Faria porque você deveria ter me perguntado por que eu fiz isso. A sua pergunta foi meio embutida, meio camuflada, mas tudo bem. Eu sei qual é a intenção do seu coração, pelo menos eu penso que sei. Tudo bem. Faria de novo porque não conhecia Jesus. Eu não faria hoje com a minha mentalidade, com o meu conhecimento. Eu não conhecia Jesus. Ia fazer o quê? Para mim o mundo estava tudo bem. Para mim Deus estava no céu e eu na terra. E aqui na terra é terra. E é terra sem lei. Hoje mesmo nós vivemos uma época difícil. Ontem, na minha terra, que é o Rio de Janeiro, eu vi os bandidos derrubaram um helicóptero da polícia e queimaram 4 ônibus simultaneamente para poder agitar. Essa, a vida que nós vivemos hoje, a vida que o mundo está passando é essa. Tráfico, droga, prostituição, é a era da pedofilia, a era principalmente do crack, fome, miséria, e daí? Por que eu não faria? Agora, com Jesus não tem como. Não posso renunciar a Jesus, não posso deixar Jesus de lado, afinal de contas ele morreu na cruz por mim. E você que é pai, você que é mãe, olho vivo no seu filho, cuidado com o seu filho, leva ele na igreja, uma igreja que prega Jesus, uma igreja que você vê mudança, porque Jesus Cristo é o caminho, ninguém vai chegar a lugar nenhum se não for através de Jesus. Ensina o seu filho nos caminhos que deve seguir, porque se meus pais tivessem me ensinado quem era Jesus, possivelmente que eu não teria seguido esse caminho. Pelo menos eu penso assim. Amém? Qual o conselho que você daria para os viciados? Depois me responde. Como foi o seu encontro com Jesus? E para concluir, o que o fez buscar a Jesus? O meu conselho para os viciados é:
que você possa me entender melhor. O homem é composto, ou seja, feito de 3 partes: corpo, alma e espírito. O meu corpo mantém um contato com o mundo físico. A minha alma habita nas emoções: raiva, ciúme, inveja, amor, ódio. Tudo isso está na minha alma. O direito de querer fazer ou não fazer, tudo isso está na minha alma, não no meu corpo. O meu corpo, ele é um instrumento de locomoção. E o espírito humano é uma porção que me foi dada por Deus. Portanto, o homem é corpo, alma e espírito. Jesus, certa vez, quando teve um encontro com a samaritana, ele disse: dias virão que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nós devemos adorar o Pai com toda a nossa essência. A Bíblia diz que Deus criou o homem, fez um boneco, e o boneco ficou deitado. Deus, assoprando de suas narinas o seu próprio espírito, quando entrou dentro do corpo humano, ali foi criado a alma humana, onde estão alojadas as emoções. E o homem foi chamado de alma vivente. Portanto, nós somos almas vivas que temos o Espírito que veio da parte de Deus, que é o Espírito vivificante, que nos mantém vivos, e um corpo que nós mantemos o contato com o mundo físico. A psicologia, ela cuida da minha alma. A medicina, ela cuida do meu físico, do meu corpo. E Deus, somente Deus e o diabo podem tocar no meu espírito, no meu corpo e na minha alma. Havia certa época um homem chamado Jó, e Satanás, que eu já falei sobre ele, pediu para tocar na vida de Jó. O que eu quero dizer com isso? Que o diabo não pode tocar na sua vida se Deus não permitir. Mas a mesma Bíblia diz que você tem o livre-arbítrio, o direito de fazer e de não fazer. Se hoje você é viciado, já não tem mais controle, não tem mais domínio, porque o seu corpo, que é a droga, precisa da droga. A tua força da alma, você já não tem mais força de vontade. Seu espírito não pode fazer nada, porque você não deixa ele buscar Deus, não ora a Deus, não adora a Deus. Então o seu espírito está sufocado dentro de você. A tua alma é que determina. Vai para o cabaré, vamos para a boca de fumo, vamos roubar você não tem mais força, e Satanás por trás te manipula. O conselho é: busca Deus, vai numa igreja, procura um pastor, procura um homem que tem a autoridade de Deus, porque Jesus Cristo foi quem disse: em meu nome expulsarão os demônios e curarão os enfermos. E o que você está precisando é de uma cura, é de uma libertação interior. E nós, eu falei nós, eu e alguns, temos a autoridade que Jesus Cristo nos concedeu. E nós usamos a autoridade de Jesus para poder ajudar as pessoas. Tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Não existe outra saída.
Eu estive dentro de uma casa de recuperação para drogados, mas não foi como viciado, não. Foi como diretor, fundador de uma casa de recuperação que existe até hoje. Esse é o meu conselho, procura Deus. Porque na época que eu estava dentro da casa de recuperação, por mais que eu me esforçasse, orasse, jejuasse pelos internos, muitos estão perdidos. Muitos voltaram por vícios, muitos voltaram para o vício, muitos estão presos e muitos morreram, porque eles não queriam. Jesus Cristo disse: eis que estou à porta do teu coração, se tu abrir eu entrarei. Invertendo a mensagem, se você não abrir eu não entro, desde você se virar, se arrebentar todo por aí. Porque eu estou aqui para ajudar, você não quer, acabou. Por que procurei Jesus? Como foi meu encontro com Jesus? Meu encontro com Jesus foi rápido. Eu estava vendendo drogas, ou melhor, eu tinha um ponto de droga no centro de Vitória e esperava uma mulher trazer a droga. E a mulher demorou e eu vi que eu não tinha dinheiro, não tinha nada, e observando uma placa de uma igreja, era 11 horas da manhã, por aí, estava escrito, era uma igreja, uma Assembleia de Deus, que hoje eu estou, para a glória de Deus, um presbítero na casa do Senhor, fazendo a vontade de Deus, procurando dar sempre meu testemunho para as pessoas que, eu sei que muitas pessoas acham que não tem mais jeito, mas tem sim. Depois que se morre é que a coisa fica complicada, mas enquanto a vida é esperança. Deus é poderoso para transformar o teu caminho, Deus é poderoso para solucionar o teu problema, Deus é poderoso para curar suas enfermidades. Qual é o problema? Nosso Deus que criou tudo isso não pode solucionar seus problemas. Quem é você para criar tantos problemas que Deus não pode resolver? Deixa de ser pretensioso. Jesus Cristo é o nosso Senhor e é todo poderoso. Foi Ele, foi Deus, foi o Pai que abriu o mar vermelho, foi o Pai quem fez tudo isso que nós vemos, constelações, buracos negros, planetas, planetóides. Foi o Senhor quem ordenou as águas dos mares que não invadissem a terra. É Ele que mantém a terra solta, rodando, e não pode resolver seu problema. Que mentalidade é essa tua? Procura hoje Jesus. Estou maravilhado com o que Deus fez na vida dele e na minha. E como eu fui ouvindo o testemunho da boca dele, eu fui ficando aqui pensativo. E sei que Deus fez muita coisa na sua vida. E a pergunta, para concluir, já que você respondeu o que o fez buscar a Jesus, foi a falta de alguma coisa para fazer, a clareza que você teve em perceber que não era nada na vida, mas é isso mesmo, meu irmão, o homem sem Deus não é nada, é pobre, nu e miserável, é o homem sem Deus. O pior cego é aquele que não quer ver. E o homem fica se apegando às suas filosofias, esquecendo que a Bíblia é a palavra de Deus, e nela está escrito que Jesus virá, nela está escrito que Jesus morreu na cruz por nós, e o homem está dizendo, não quero Jesus, não preciso de Jesus, já tenho religião, tudo resposta satânica. Na verdade, sua religião não vale nada, você não tem nada na vida, você precisa de Jesus. Sem Jesus você está frito e perdido para sempre.